Olá, boa noite, boa tarde, bom dia para quem for assistir essa live depois. Que delícia a gente poder estar aqui mais uma vez juntas para a gente falar desses assuntos que tem pego o nosso dia a dia, né? Hoje eu vou conversar com uma amada amiga, que eu brinco, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Não dá para encontrar ao vivo, a gente chama pela internet para a gente poder conversar sobre esse assunto tão bacana que vai ser hoje o nosso tema. Fiz até uma musiquinha para recebê-la. Vou te chamar, ela já entrou, Lia, querida. Deixa eu chamar a Lia aqui. Hoje a gente vai falar como é que a gente busca escapes. Oi, amiga! Tudo bem? Ah, que delícia! Pus até musiquinha para te receber, ó. Ai, que delícia! E aí, Happy tudo hour, bem? né? Tipo happy Ué. hour. Já que a gente não pode se encontrar ao vivo, a gente vai pela internet, né, amiga? Ai, adorei. Que Tudo bem? delícia. Bem, e você? Tudo bem também. Tá me Então tá ouvindo bom. bem e tudo, essas Super bem. coisas? Tá tudo Então tá ótimo. bom. Queria te agradecer você ter aceito esse Ah, convite para a gente conversar sobre esse assunto tão bacana, para a gente poder dividir com a mulherada o que todas nós estamos vivendo, né, amiga? olha, é isso. Não, eu que agradeço o convite e muito legal que a gente, em vários momentos, fala de coisas tão parecidas, então tem uma sintonia total. Como que a gente não tinha feito isso antes, né? Que bom! Sempre é tempo. Sempre! E sempre é importante falar sobre isso, porque às vezes a gente já sabe e sabe, mas precisa lembrar. Então, adorei. Obrigada. Então, antes da gente entrar no nosso tema propriamente dito, eu queria que você se apresentasse. Quem é Lia Abud, contar um pouco do Fatigates, contar um pouco da sua história para a gente entrar nos nossos cansaços. Tá bom, vamos lá. Bom, pergunta muito complexa, né? Quem é? Tô brincando. É nada, simples. Conta do seu dia a dia, quem você eu é. tô brincando. Eu sou, olha lá, Isa Antunes. Ai, Boa noite, linda. Isa. A Ju Maris, que é minha sócia aqui no Fatigatos, também tá Ju, aqui com a gente. depois eu vou te pegar, hein, Ju? Boa, boa. Pego você no laço, Ju. Eu sou jornalista, trabalho na área de comunicação e sou amiga da Ju. Ju também é jornalista, nós trabalhamos juntas muitos e muitos anos atrás. E aí, desde que, enfim, tivemos filhos, além dos assuntos ali da nossa amizade, a gente começou a trocar muito sobre questões de maternidade. A Ju tem um grupo incrível um grupo de mães de apoio, uma comunidade chamado Comadre. Olha aí, olha aí. Que legal! É assim, a Ju vai vir para cá pelo Comadre também. Que legal! Pronto. E aí a gente sempre trocava muitos textos, muitas questões, assim, bate-papo de amigas que nem eu e você e as nossas amigas em comum. Olha lá quem aí... entrou. Ei, ideia! Que legal! E aí, a Ju que me apresentou a questão da carga, o tema da carga mental, uns, sei lá, 6 anos atrás. Sou péssima com data. E aí, em 2018, férias, janeirão, eu li um texto e falei, nossa, preciso mandar para a Ju. Ela vai adorar. Tinha a ver com carga mental. E era uma discussão muito interessante de um casal. Era uma autora, LinkedIn, né? Uma empresária americana comentando de 2017. 2017, a Ju é boa de data, já vi. Obrigada, Ju. E a mulher estava grávida do segundo filho e ela contava de uma conversa que ela teve com o marido, falando assim, nossa, todo dia no trabalho alguém me pergunta como é que eu vou conciliar. Também te perguntam? E ele falou assim, nossa, nunca me perguntaram nem nessa sua gravidez e nem na do nosso primeiro filho. E aí ela começava a discorrer sobre isso. Por quê que o cuidado sempre é relacionado à mulher e tal? Bom, olha quem entrou agora. Dani. Ai, Dani. Uhul. Delícia. E aí ela me respondeu e foi incrível. Ela falou assim, você não acredita. Adorei o texto, vou ler direitinho. E eu acabei de terminar de ler um livro sobre carga mental. Aí eu falei, nossa, o tema é muito interessante. Da samba, vamos escrever, vamos fazer alguma coisa? Ela falou, vamos. Eu falei, legal. não, tô falando sério. Ela falou, não, eu também. Isso ela já tinha comunidade? Já tinha. Mas era uma questão de maternidade ampla, né? Tá. Aí a gente falou, bom, a gente se encontrou. E aí nesse ano inteiro, a gente se encontrou todas as semanas para estudar, trocar as pesquisas, trocar o que a gente tinha entendido, o que a gente descobriu. E o foco era escrever um livro.
A ideia do livro segue, mas a gente ainda não escreveu, porque as duas são jornalistas e é aquela coisa assim. Imagina. Ai, ainda não tá bom. Ai, a gente ainda não tem o suficiente. Enfim. E aí, o que aconteceu? A gente tinha muito conteúdo e falou assim, bom, a gente precisa colocar isso na rua, né? Porque vamos ver se o tema interessa, se não interessa. E aí a gente criou um Instagram, colocou no ar. Desde então a gente coloca ali conteúdos, as entrevistas, muito as legal. descobertas. E aí, Dani, com a pandemia, todo mundo, quem nunca tinha ouvido falar de carga mental, ouviu. Porque não deu mais para escapar, assim. Todo Veio mundo tá à dentro tona, de né, Lia? casa. Como é que você vai... Assim, não, eu não sabia que tinha uma sobrecarga, ou eu não estava vendo que a louça não desaparecia sozinha, né? Sei lá, esse tipo de coisa. Então, se é que dá para falar, é lógico, estou exagerando aqui, mas num lado positivo, eu estou brincando, mas o que a pandemia trouxe é ampliar a discussão sobre esse assunto, que é super positivo, porque quanto mais a gente falar, mais ferramentas a gente tem para lidar e para tentar, né, buscar ali o equilíbrio. Então, o Fatigados é isso, é um projeto de curadoria de conteúdo sobre carga mental e a busca por caminhos, ferramentas rumo ao bem-estar. Porque uma coisa que... Desculpa, tô falando muito. Não, de jeito nenhum. Mas só mais uma coisa que eu acho importante. Ele é focado para mulheres, não? Sim, mulheres né? e mulheres mães. Então, assim, o que a gente fala a carga mental não é exclusividade da mulher nem da mãe. Mas o fato é que ela recai muito mais sobre as mulheres e mais ainda sobre as mães, porque aí são muitas agendas em jogo, né? Então, assim, não somos psicólogas, somos jornalistas, então a gente traz esse olhar da pesquisa, da entrevista, da informação. E uma coisa que a gente fez, duas coisas que eu acho importante falar do porquê que a gente resolveu mergulhar nesse mundo. Primeira coisa, logo que a gente começou a se reunir, a gente falou, cada uma vai mapear suas livrarias, tinha livraria ainda física, né? Podia sair, procurar, podia comprar livro. Podia. E vai pesquisar se tem livro sobre esse assunto. Não só a gente não achou livro sobre esse assunto, como a gente viu que tem muito poucos livros sobre maternidade que falam com a mãe. Então eles falam para a mãe do filho. Amamentação, fralda, para não ficar mimado, para como criar meninos elegantes, gentis, educados, ricos, sei lá. Mas ninguém fala assim, oi mãe, o que você está precisando? Isso aí que você está sentindo, te acolho, deixa eu te explicar, né? A dificuldade toda do pós, né? Porque de repente nasce mais uma função, vamos combinar, né? Porque, mais um monte. Um monte, e aí tem aquele romantismo de ser maravilhoso. Não tô tirando o fato de não ser. Mas tem, tudo que é bom é ruim também. Tem o lado luz e o lado sombra de tudo, meu Deus. Você só precisa olhar, difícil, né? A gente não fala, não olha para isso. Muitas vezes a mãe falar, eu já ouvi várias vezes, eu não posso falar porque o que vão pensar de mim? Que eu tô cansada, que eu não aguento mais. Você sabe, Lia, quando eu engravidei da bebê, da Isabela, minha primeira que tá aqui, a mais velha, eu era muito nova. E aí, logo que eu tive a bebê pequenininha, eu pus rede nas janelas. E eu tava no final da faculdade, tava no último ano de faculdade. Daí minhas amigas entravam... Eu tinha 23, engravidei com 22. Ai, que lindo. E aí, as minhas amigas entravam em casa e falavam, credo, pra que pôr isso na janela? Ai, que louca, que absurdo, que absurdo. Anos se passaram. E aí um dia minha amiga chegou em casa e falou, Dani, agora eu entendi o porquê da tela. Porque não é pro neném não cair, é pra gente não pular de desespero que a gente vive. Porque a gente vive, exatamente, é uma carga mental que a gente não espera ter. É um estresse e um cansaço que a gente não espera ter. Então não se fala nisso. Não se fala nisso. E aí esse é o segundo ponto que chama muito a nossa atenção, que a gente começou a pesquisar e viu que as mulheres estavam adoecendo. Na tentativa do tal de dar conta de tudo, que eu sei lá quem que criou isso, né? As mulheres estão adoecendo, ansiedade, depressão, o burnout, que todo mundo sempre falou ligado ao mercado de trabalho. Agora já existe o termo do burnout parental. Então, a gente precisa muito falar. E a questão da carga mental é assim, ela é invisível para quem não faz. Então, é assim, a gente já entrevistou mulheres que falaram assim, que no puerpério, então a gente fala com mulheres
com filhos de qualquer idade, ou mulheres que não são mães, porque a tarefa do cuidar não tem só a ver com filho. Não. Aqui na pandemia, teve uma pesquisa muito boa que saiu ano passado, 50%, metade das mulheres entrevistadas disseram que na pandemia passaram a tomar conta de alguém. E que muitas vezes é o pai, a avó, né? Então, o trabalho é invisível, não é remunerado. O que eu ia falar, a gente entrevistou algumas mulheres que falaram assim, especificamente de puerpério. Não, eu não falava que eu estava cansada, ou que eu precisava, estava exausta, ou que eu precisava dividir melhor, porque o que iam dizer? Que eu era um fracasso como mãe. Isso. E outros comentários do tipo assim, mas não quis ter filho? Como é que fala? O filho é teu, arque com isso, Toma que o filho é teu. Toma que o filho é teu. Eu acho assim, eu acho que a gente vem, é cultural, né? Eu acho que as nossas antepassadas faziam tudo isso porque estavam focadas, era a época de fazer isso, aí a gente veio trazendo. A gente veio trazendo uma cultura, só que a gente vive num outro momento. Só que a nossa crença interna é que a gente tem que fazer tudo aquilo e mais tudo isso. E o e mais tudo isso, chega uma hora que a gente não dá conta. Não dá. Quando eu tô cansada demais, bom, eu não preciso de muito pra chorar, mas quando eu tô cansada, eu choro. Eu falo, eu brinco que eu tenho que tomar cuidado com os temas que eu escolho para as lives, porque eu tenho vivido workshops. Hoje de manhã eu chorei. Eu falei, gente, eu tô cansada. E tá tudo bem, eu só estou cansada, porque tá todo mundo cansada. E aí a gente vai buscar quais são os escapes para esses nossos cansaços. Porque, de fato, todo mundo tá vivendo um nível de cansaço. Eu acho que a gente tá cansada do cansaço, inclusive. Já chegou nisso. De onde começou, eu já nem sei mais, porque acumulou tanto, né? É tanta coisinha. E aí você pega a lista. Eu gosto de lista. Porque eu tenho a sensação que eu tiro daqui e coloco no papel, então eu consigo dormir. Porque a carga mental é um pouco isso, né? É muito isso. Não é só o fazer, é o planejar. A Ju também chora, olha lá. A Ju chora. Nossa, a gente tem que muito tomara que não... Tem que não bater o dia que as duas estão meio chorosas, sabe? Né? Imagina, ficou o dia inteiro. De apoio uma da outra. Porque, assim, é isso, não é executar só, é gerenciar, é planejar, é pensar o plano B e se e tal. Então, eu ponho no papel. E tem dias que aí eu vou dormir já com uma sensação de eu nem descansei e eu já estou desesperada com a lista de amanhã, né? Então, assim, primeiro, por que a gente põe tanta coisa na lista? Por que a gente põe tanta coisa na lista? Mas a pergunta a gente põe nossos afazeres, a gente põe tudo que a gente tem que fazer com o filho, com a casa, com repor a casa, com o trabalho. E a gente? Exato. E a gente? Então, essa semana eu gravei um vídeo, a pergunta foi, pensa nas 3 prioridades que você tem para o seu dia. E aí, depois que você pensou, que você anotou, em qual das 3 posições você se colocou? Se que via você de regra, se colocou, isso, né? E que via de regra a gente não coloca. A gente pensa, puxa, meu Deus, é mesmo, tem que consertar a torneira, tem aula hoje à tarde, as crianças têm que anotar para as crianças e acabou a ração. Pronto. A ração do cachorrinho, que é a carga mental, tá vendo? Até o cachorro veio pro colo. É a audiência, é a audiência. Não, mas então é bem isso. A gente mal se coloca na lista, né, Lia? A gente não se coloca na agenda. E isso, né, Dani, eu acho, assim, fora o cansaço e tal, vai nutrindo um monte de coisa. Inclusive, ressentimento. Porque quando você, sei lá, 11 da noite, você fala, criança 1 dormiu, criança 2 dormiu, cada um na sua composição, marido, companheiro, companheira. E você tá lá, vagando, fazendo. E aí, o que dá? Dá assim, tá todo mundo descansando, por que eu tô aqui? Então, a nossa pegada é muito de assim, não é apontar dedo, não é revolução, sair brigando, mas vamos conversar sobre isso, porque estamos precisando redividir responsabilidades, Sim. repactuar os combinados, refazer a tal da lista de tudo que acontece nessa casa, porque a casa, para ela dormir, acordar funcionando, um monte de coisa tem que ser feita. É que quem não faz não lembra, não enxerga. Não, chega com tudo pronto, parece que
um passe de mágica aconteceu. Não é? É. Quando você senta para anotar tudo, você percebe várias coisas. Uma delas, que você falou. O que eu estou fazendo que eu gosto? Ou que não é do papel cuidado com a casa, do cuidar. Que não é cuidado com a casa, com os filhos, com a mãe, com a avó, com o marido, com o namorado. Às vezes você chega à conclusão que você não está fazendo nada do que você também... Não é que você não gosta de fazer tudo isso, mas é que isso tudo toma tanto espaço que você não está conseguindo ser amiga, tipo ligar para Dani, que eu tô com saudade, né? Você não está conseguindo, sei lá, fazer um curso que você queria fazer porque você quer se atualizar, porque você está de olho numa promoção, sei lá. Então a gente é muito, assim, defende muito assim, vamos sentar e repactuar, porque assim, é o que você falou, essa divisão fazia sentido quando a mulher não tinha ocupado o mercado de trabalho. Fazia sentido, não sei se fazia sentido, era assim. Só que era aquela época, era desse jeito e tudo certo. Exato. O problema a gente evoluiu, tudo. Exatamente. A gente ganhou espaço no mercado de trabalho, só que a gente não discutiu o que acontece da porta de casa para dentro. E a gente briga por isso, né? A gente briga por posição e tem que, né? A gente tem que galgar lugares e tá tudo certo porque que é a gente queira. Mas o problema não sei se é problema. O fato é que a gente faz sim as funções do tem que. Então eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que cuidar do filho, eu tenho que olhar para o marido, eu tenho que... E... falta de ar, né? E aí a gente vai se perdendo da gente. Exato. A gente vai deixando de se reconhecer. Vai tendo momentos de explosão, ou momentos de tristeza, ou momentos de apatia, momentos de olhar no espelho e falar, pera um pouco, quem é você mesmo? Onde eu tô indo? Onde eu tô indo? O que eu tô buscando? O que é a minha essência? Sabe que eu tenho uma historinha que é interessante sobre isso, né? Os meus filhos, a Isabela tem 14 e o Léo tem 11. E aí, no carro sempre foi uma dinâmica muito de assistir o desenho ou o DVD e tal. Pequenos, né? E foi. Eu desencanei de entrar nessa... Essa briga não é minha, né? Deixa, eu dirijo e tá tudo certo. Se eles estão entretidos, beleza. Cresceram, né? Spotify chegou na vida da gente, que delícia e tal. Um certo dia aí, a gente entrou no carro e a Isa falou assim, mamãe, o que você quer ouvir? Aí o Léo, o menor, falou, vamos assistir não sei o quê, um tal DVD. Ela falou, não, hoje é dia da mamãe escolher a trilha que ela quer. Posso falar? Não sabia que eu queria ouvir. Manda tipo Roberto Carlos, ela fala, que mãe? Eu não sabia. É até engraçado, mas se você olhar, é assim, do que eu gosto, o que me faz bem, qual é a trilha que eu tô, qual é a minha trilha do momento. Então, eu acho que essas reflexões, né, a gente às vezes passa batido, mas elas significam algumas coisas, né? Muito, isso diz muito da gente. Olha, a Camila escreveu uma outra pergunta, é você se fazer com quem a gente divide. Porque eu entrei nisso no começo da quarentena, deixa eu só ler aqui o que ela mais escreveu. São muitas caixinhas abertas ao mesmo tempo, é exatamente isso. E a Cláudia escreveu, multitasking. Precisamos fugir desse hábito de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Do multitasking, é isso mesmo. Multitasking, Cláudia, eu vou contar exatamente sobre isso. A gente reclama muitas vezes que a gente não tem tempo pra gente. Mas a gente não para pensar qual é a nossa responsabilidade sobre isso também, né? Então começou a quarentena, eu fiquei sem ajudante em casa, cada um vai fazer uma coisa. O que eu fiz? Pode deixar que a mamãe faz tudo. Pode deixar, e aí a mamãe limpa, a mamãe faz, a mamãe cozinha. Chegou um dia, eu tava tão irritada, eu tava tão nervosa, eu falei, gente, o que tá acontecendo? A hora que eu parei pra olhar, tava todo mundo numa boa, e eu que nem doida, trabalhando e fazendo, e dando conta de horário. Então eu acho que muitas vezes a gente não se percebe os papéis que a gente coloca, e a gente entra no papel da salvadora. Mulher tem muito disso. De salvar o outro, de salvar, fazer pelo outro. E aí a gente vai se perdendo, a gente vai se irritando. E aí a gente entra no lugar... É o tal do ressentimento. Claro. E aí você puxa pra briga. Você tá ali. Puxa pra briga e fica esperando que o outro perceba o que a gente tá vivendo. E o outro nem percebe. A gente não pede esse diálogo, a gente não pede esse olhar, mas pede socorro, puxa vida. Pede ajuda.
Senta, conversa, né? É, A gente já ouviu conversa. muito em roda de conversa, as mulheres falando assim, eu não chamei para conversar, eu não estou culpando mulheres, eu estou relatando só. Mas eu já falei isso. Não é possível que o fulano não percebeu que eu estou atolada de coisa e ele tá tranquilão, sei lá, no futebol. E sim, é inacreditável pra gente? Mas é possível. E aí você dá o toque, às vezes, vamos conversar, porque assim, eu tava atolado, estava no futebol, vamos dividir, fica bom para todo mundo. Ah, vamos, né? Eventualmente, pode ter essa resposta positiva. Mas é que assim, se não puxa a conversa, a gente queria que o equilíbrio aparecesse? A gente queria. Aparece? Difícil. Então, vamos para o diálogo, falar, ó, listei aqui, quer listar também? Vamos chegar à conclusão do que está desequilibrado. A Ju sempre fala que ela, quando ela fez isso na casa dela, ela viu que estava desequilibrado, sim, que ela estava fazendo muito mais coisa, mas ela também teve gratas surpresas de ver que o marido fazia algumas coisas que ela nem lembrava e que ela odiava fazer. Então ela brinca que ela fala assim, aquilo lá tinha peso 2 para mim. Então você também faz uma recalibragem, né? E tem uma coisa que a gente acha super legal de falar, é que nessa planilha aí, quando você faz vamos escanear tudo que acontece na casa, quem faz o quê, redividir, a gente não está falando, tem que ser 50% para cada lado, ou quando tem filho adolescente, 30% aqui, 20%. Não é assim, não vai ser, né, certinho. Mas é conforme a disponibilidade, a habilidade e tal. Mas aí você chega à conclusão, pode chegar à conclusão que não está cabendo para ninguém. E aí a gente sugere que essa planilha ganhe uma coluna que se chama Ninguém. Então eu queria convidar você, ai, que bárbaro, quem tiver aqui, coloca coisa lá na coluna Ninguém, que significa o quê? Do jeito que a gente está agora, nessa dinâmica familiar X, isso não é prioridade. Pinga toda semana na planilha. A gente não faz, dá uma aflição enorme, porque fala, não fiz, não é? É verdade. Tem coisa que você passa de um dia para o outro, da semana para o outro, você fala assim, nossa, de novo, isso aqui está 6 meses na minha lista. Põe na coluna Ninguém, que pode se chamar também de 3 em 3 meses, ou coluna só quando eu tiver uma ajuda externa. Tipo, no meu caso, lavar o carro. Lavar o carro. Não vai entrar na minha lista para ficar aqui, não é uma prioridade. Se alguém da casa se incomodar, pega que o filho é seu. A gente fez uma palestra um dia desses numa empresa e foi super legal que uma moça falou assim, eu coloquei na minha coluna Ninguém o almoço do domingo. Eu já faço almoço todos os dias da semana. O do domingo não vai ser mais comigo. Que é um respeito ali, né? E até é o limite que ela está impondo de assim, posso me dar o direito, quero não cozinhar. E a família se virou. Então, é um exercício, né? Tudo isso é um exercício. A planilha, a coluna Ninguém. Deixa eu ver. A Cláudia disse que é o buraco negro, a coluna Ninguém. Adorei, Cláudia, o buraco negro. Coloca lá. Deixa lá e deixa. Porque se não é prioridade, é menos uma coisa para tirar o nosso sossego. É menos uma coisa para a gente ter que acordar no meio da noite e pôr no bloquinho. Você estava falando que você faz a sua lista. Tinham vezes que eu ficava, meu Deus, o que era? Eu comecei a pôr um bloquinho do lado da minha cama. Eu falei, eu preciso tirar da minha cabeça. Então, pensei, eu já coloco. Pronto, ufa. Tira. É um alívio. Tira. E aí a gente tem que ir criando esses escapes mesmo. A gente tem que ir prestando atenção o que é que a gente está sentindo, porque isso ressoa no corpo. Exato, a gente é o tem que prestar adoecimento, atenção. é a dor. Porque é uma coisa só, então não é só a cabeça, não é só o coração, é integrado, não tem uma história. engrenagem. É uma né? engrenagem, uma máquina maravilhosa. Olha lá, tem um bloquinho, a Dani falou. Eu também, Dani, tem um bloquinho. Nossa turma. Nossa turma. Que saudade da nossa turma, gente. Que saudade na casa da Dani Arouca. Dani Arouca, você nos aguarde, amor, você não tá entendendo. Nossa. E sabe o quê? Além de tirar daqui e pôr no bloquinho da cabeça, também tirar coisas da lista, fora a coluna Ninguém. Tem que deixar pratinho cair, né? Assim como você tem o mantra do se respira, sim. A gente aqui adora usar uma expressão que é deixa a peteca cair. Maravilhoso. Tem que é a deixar. mesma coisa, tem que deixar pratinho quebrar, o que for. Vou até indicar aqui, ó.
nosso livro de cabeceira, amo, super recomendo. Deixa a peteca Então, cair. Tá espelhado, tem que ler. O que é deixar a peteca cair, né? É ou pedir ajuda, ou não dar conta de tudo, é se colocar na agenda, é dividir melhor as tarefas, é se priorizar. E aí, quando a gente fala, né, de escape, a gente estava conversando, a gente tem uma tendência a pensar em coisas muito legais, grandiosas, tipo, sei lá, minhas férias em janeiro, aí você pensa assim, nossa, vai ser o máximo, mas a gente está em abril. A gente tem que tentar se colocar momentos de pausa, isso é o que a gente defende, todo dia, na agenda mesmo. Sem Porque senão, dúvida. você mira lá, né? Quero ir para as Maldivas em 2027. E até lá, né? Sei lá, tô viajando, tô brincando. Você pode querer. Tá tudo bem você ter seu sonho lá e tal. Mas você também precisa descansar hoje. Porque a saúde está cobrando um preço, né? A gente fez uma enquete esses dias e muita gente respondeu coisas tipo: tô sentindo minha saúde por um fio, tô sentindo o burnout chegar. Muito. Então é um descanso e que pode ser 15 minutos. Todo dia. É um exercício. Tem que fazer pausas. Eu acho que o Se Respira entra demais nesses momentos. O Se Respira são essas pausas, eu brinco que é como prescrição médica, que a gente leva tão a sério quando a gente adoece, são várias vezes ao dia. Não é uma vez. Tem que parar e tem que respirar, tem que prestar atenção no que é que eu tô sentindo. Tem que fechar os olhos, tem que entrar para dentro. E não eu falo isso, mas eu também não sou uma pessoa mega zen, que medita o dia inteiro. Mas a importância de fazer pausas. Eu aprendi a meditar e meditar pouquíssimo tempo por dia. E aí você vai entendendo a delícia que é. E aí progressivamente você vai aumentando. Então quem diz para mim, eu não consigo meditar, eu digo, você tá meditando errado. Porque se você começa com 15 minutos, você não vai conseguir, você nunca fez. Você não vai ter paciência de ficar 15 minutos de olhos fechados. Ai, meu Deus, não posso pensar, não posso pensar. E nem é isso, não posso pensar. Então, não sabe como faz. A Bolota quer participar. Bolota não está meditando. Não meditou hoje. Mas então, eu acho isso. É uma questão da gente fazer essas pausas para a gente poder... Eu acho que a vida está convidando a gente a fazer esse mergulho para dentro da gente, né, Lia? Para a gente poder entender quais são esses movimentos que têm sobrecarregado a gente. Qual é a nossa parcela de responsabilidade em tudo isso também? Porque a gente não adianta ficar culpando. Ah, porque meu marido é folgado, porque meu filho não faz nada, porque a casa... E você? Então, quando eu olhei para essa situação em que eu abracei tudo e que eu vi... Falei, gente, eu sou a responsável por isso, mas ninguém. Por que eu abracei, né? Por que eu abraçar, faço ninguém isso? te pediu, né? É muito entender, enxergar os nossos limites também, né? Assim, sem dúvida. Eu preciso parar agora. Isso aqui pode ficar para amanhã, ou daqui a pouco, ou não preciso fazer, né? Eu acho fundamental, assim, não é fácil, acho que não é uma coisa automática. Eu comentei com a Ju no começo do ano, né? Quando, enfim, as aulas voltaram online ou presencial, mas 7h30 estavam lá em alguma aula, presencial ou online. Eu precisava sentar 7h30 para começar a trabalhar? Não, eu não precisava. E aí eu falei, então eu não vou. Porque não há necessidade de eu ficar de 7h30 até as 20h30. Não é produtivo. E aí eu falei, vou fazer um teste. O mais gostoso é descansar, seja o que for o descanso, no final do dia? Mas na minha agenda eu achei que estava cabendo logo cedo. E aí os parques estavam abertos e tal. E aí eu comecei a caminhar de manhã. Eu falei, eu posso começar a trabalhar 8h30 ou 9h. Então, dependendo do dia, eu consigo caminhar meia hora ou 1 hora. E foi maravilhoso, porque eu realmente não precisava acordar, crianças, e sentar para trabalhar 7h30, né? Então, mas é um exercício. Então, coloca na agenda. Um exercício. Coloca. A Dani falou que ela fica desesperada quando ela olha pro bloquinho dela. É o meu desespero pro dia seguinte. Ó, os terapeutas do... Desculpa. Não, vai. Não, os terapeutas do riso colocaram assim.
todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazê-lo. No final, todo mundo culpou alguém, porque ninguém fez o que qualquer um podia ter feito. Olha que Olha, sensacional. sensacional. E a Camila mesmo. pôs, beijo, amiga. Me dei 20 minutos depois do almoço sem fazer nada, melhor coisa. Olha que delícia. E muitas vezes a gente não se permite parar para fazer nada. Não, Que delícia. E não são 20 minutos de meditação, não é fazer nada mesmo. É ficar, que delícia. E a Cláudia, algumas linhas de meditação recomendam começar gradualmente. Outros dizem a importância de começar e manter um mínimo de 10 minutos. É verdade, Cláudia. Mas eu acho que quem tem dificuldade nesse início de ficar muito tempo, começa com 2 minutos. 2 minutos já faz uma diferença. Você respira isso, você faz uma pausa pequena. E aí você vai entendendo a importância da pausa. É isso mesmo, Ju. Você vai entendendo a importância da pausa e você vai aumentando, vai achando outros escapes para essas pausas, né, Lia? Porque 2 minutos, se você viu o benefício, amanhã você volta. Para 2, para 3, você volta. Você fala, Exatamente. Tá me fazendo bem, né? Ó, a Cláudia é incrível. Fazer nada sem super celular. acompanha a gente. Quem anda fazendo? Difícil, né? Aliás, é uma outra coisa, né? Que o celular ele Ladrão rouba o de nosso tempo. tempo. Olha, falamos a mesma coisa. Falamos junto. Mas né? Você olha ali, você fala, gastei aqui 20 minutos rodando, né? Não, e quando chega aquele no final da semana que chega contando, aumentou 10%, aumentou... A média. Gente, é assustador aquilo. Assustador. Como a gente não se dá conta. E sabe o que é louco? A gente fica falando para os filhos. Cuida, não usa tanto e tal. E aí você olha a sua média, você quer esconder. Você fala, tomara que ninguém tenha visto a minha média semanal, né? Sabe uma coisa que eu queria dizer que eu acho interessante? 2 coisas. Primeiro que em uma roda de conversa que a gente fez uma vez, uma moça colocou um caso que me deu um chacoalhão, né? Ela falou assim, sabe? Porque eu acho que eu me identifiquei, né? Ela falou, até pouco tempo atrás, ela já tinha dado clique, assim. Ela falou, eu mirava em grandes eventos. Então eu justificava o meu cansaço, minha correria e não parar, porque eu falava assim, eu tô agilizando e fazendo tudo porque em setembro eu tenho o casamento da fulana e vai ser uma baita festa. Ou vou viajar com a família um fim de semana que vai ser maravilhoso, vou descansar muito. Aí foi engraçado porque ela falou assim, e aí a viagem eu achava péssima, o casamento eu era a pessoa mais crítica do mundo e falou assim, nem foi tudo isso. E tinha sido, mas a expectativa dela estava tão alta, por quê? Porque ela não descansou e usou como muleta que naquele dia ela ia se divertir, que naquelas festas, fim de semana ela ia descansar. E não é suficiente, claro, você ter um fim de semana cada 8 meses, né? Então aquilo me deu um chacoalhão. E a outra coisa que eu queria dizer é que a Ju me apresentou um estudo de uma médica, vou pegar minha cola aqui, ela se chama Sandra Dalton Smith, muito chique. Muito chique. E ela fala, ela estuda o descanso. Então, que bom que o descanso deixou de ser visto como uma coisa de gente preguiçosa. Uma sim, folga, uma coisa gente necessária. folgada, E ela descreve 7 tipos de descanso. E ela fala, o descanso é um restauro para o seu organismo. E nem sempre o seu organismo está te pedindo a mesma coisa. Ou seja, descansar nem sempre é dormir. Nem sempre é deitar. Verdade. Então, pra gente, e eu vou contar só quais são. Não vou me alongar, mas eu achei muito interessante. Não, legal. Ficou lá, tá, gente? A memória já foi pro espaço. Descanso. Você tá brincando que você tá querendo decorar nesse momento. Zero. Não dá. Zero. Não tô tentando nada. Foi pra lista ninguém. Descanso físico, mental, espiritual, emocional, sensorial, social e criativo. Exemplo. Então, o que seria um descanso mental? Cabeça tá cheia, a gente começa a esquecer coisa, etc e tal. Então, ela sugere que a gente tenha um descanso tipo caminhar ao ar livre, pisar na grama. Meditar por 5 minutos, acabamos de falar. Paulinha está perguntando onde está disponível esse texto. Posso te mandar, Paulinha, ou posso passar para a Dani também? Paulinha bom que daí a gente põe no... Paulinha é outra fofa,
Descanso emocional, achei super interessante. Quando você está desanimado, sobrecarregado emocionalmente, meio triste, o que, que pode ser o seu restauro? Eu acho bonita essa palavra do restaurar, né? Então, o que, que pode ser? Encontro com pessoas. Encontro, que pode ser atualmente aqui. Tem que ser. Pessoas que você pode desabafar, que podem te contagiar, que têm um olhar interessante, positivo. Deixa eu ver outro. Descanso social. Quando a gente se sente ali meio não pertencendo, o que, que pode ser um restauro? Procurar grupos que tenham o mesmo interesse que você, tipo o grupo da corrida, o grupo o clube de leitura, a turma de artesanato, porque aí vai suprir, sabe? São restauros para lacunas específicas. Se você ficou o dia inteiro pulando de uma reunião online para outra, tudo que você menos precisa é acabar o trabalho e ir para a TV, para o celular, para onde for. Você precisa não desse desliga, descanso, né? Sensorial, digamos. É. Você não precisa de barulho, você não precisa de mais estímulo. O que, que você pode fazer? Sensorial, né? Você pode cozinhar com um aroma agradável. Então, acho que tem tanto a ver com autoconhecimento isso, né? De você. Só que você só consegue perceber o que seu organismo está precisando se você olha para você, né? É o que eu digo, a gente só consegue entender o que a gente está vivendo quando a gente sai da inconsciência. Só que acaba sendo ambíguo isso, né, Lia? É importante demais a gente prestar atenção e trazer luz à consciência. Uma vez que a gente traz luz à consciência, se a gente não faz mais, se a gente escolhe não fazer, escolher fazer é uma escolha, escolher não fazer também é uma escolha, certo? Se a gente escolhe não fazer, vem a culpa. Porque se a gente não sabe, a gente vai indo sem saber. É como se não estivesse enxergando, né? Isso. Só que a hora que a gente sabe, é uma escolha não fazer. É uma escolha não se cuidar. É uma escolha não se olhar. E isso traz uma culpa. Então tem que ser uma mensagem muito honesta. No curso Se Respira, a terceira aula do primeiro módulo chama-se Conversas Corajosas. Porque eu acho que isso que falta, nós fazemos... com a gente mesma, de sentar e entender o que é que a gente precisa de verdade. O que é que eu quero de verdade? E aí, a hora que a gente traz a luz à consciência, a gente tem que saber de verdade o que a gente quer. O que a gente tem que estar até, de certa forma, pronto. Né? Tem que estar. Assim, tem que ser corajosa. Eu descobri saber, isso. Né? Que transformação que eu quero agora que eu sei, né? Porque a gente sabe tudo que a gente não quer. Mas a gente não para prestar atenção no que de verdade a gente quer. Então, se a gente parar para pensar, ou se você fizer um teste com as mulheres que você trabalha e perguntar o que é que você quer para a tua vida, dá um mal-estar, assim, porque se você perguntar o que você não quer... Então, porque são reflexões diferentes, né? Isso, e uma reflexão importante, porque a reclamação a gente está acostumada. A reclamação é uma coisa que conecta as pessoas. Ai, você viu não sei quem, você viu não sei o que lá. E é fácil. É fácil, é raso, né? A hora que a gente tem que saber... Precisa de um mergulho, né? Precisa de um mergulho. Então a gente saber, primeiro, quem a gente é. Por isso que é difícil. Pra gente saber o que é que a gente quer. Pra saber o que quer, tem que saber quem eu sou. Não é? Maravilhoso. Muitas vezes é desconfortável demais isso. Porque a gente pode viver aqui, não tem problema nenhum. Só que a hora que você dá o primeiro passo, você fala, pera. Maravilhoso, muito bom. A Ju me lembrou aqui, que eu esqueci, que essa história dos 7 descansos é verdade, está lá nos destaques do Fatigato. A gente salvou porque a gente achou muito interessante. É muito legal, é muito legal. E eu acho que é isso, a gente vai tendo que criar subterfúgios assim no nosso dia a dia, refúgios internos, refúgios no dia a dia. Quando a gente foi escolher o tema para a live, né, Lia, que a gente estava conversando, daí eu falei, nossa, a ginástica para mim está sendo uma terapia. Só que a hora que eu parei para pensar, eu falei, gente, olha só como a gente muitas vezes fica inconsciente até ganhar consciência. Falei, nossa, a ginástica tem sido maravilhosa para mim. Aí eu falei para a Lia, mas você sabe que eu tenho levado as crianças para fazer ginástica, porque eu falo, puxa, que dó, eles estão dentro de casa, vamos para academia. A academia aqui no prédio só entra um por vez. Então, ou é uma família ou um por vez. Então, levá-los não tem problema, tá tudo higienizado e tal. Só que eu não tô sozinha. Só que eu não Deixou de ser uma coisa sua.
Então eu entro nesse papel da salvadora mais uma vez, que lógico que eu posso levar as crianças, mas eu posso ir sozinha. Eu posso ter esse meu momento. A gente tem que estar desperta para prestar atenção, né, Lia? E não foram eles que pediram, isso que é mais não curioso, foram né? eles que pediram. Porque a gente sempre eles. tem isso, né? Puxa, você está pensando em você, mas você também está pensando neles. Então, é uma certa culpa do tipo, puxa, eu estou me cuidando, mas eu não estou dando a eles a oportunidade de fazer um esporte. É uma coisa muito louca, né? Sabe uma outra coisa que esses dias conversando com numa live também, eu aprendi com a Camila Antunes. Ela é de um perfil super legal que chama Filhos no Currículo. E ela falou, os filhos dela são bem pequenos, 3 e 5 anos, se eu não me engano. E ela falou, desde o começo da pandemia, que antes ela já fazia assembleias, reuniões familiares, né? Mas aí ela falou, no começo da pandemia a gente começou a ter que fazer diariamente. E aí, assembleias é ótimo. Que é sentar de manhã em casa e ver assim, o que está funcionando, o que não está e o que precisa mudar. Só que ela falou, o que eu fiz questão que eles entendessem, e aí emplacou, é que não é reclamar para a mamãe e a mamãe ter que trazer uma solução e resolver. Que legal. É tirar a mulher desse centro, ela não é o balcão de informações e resoluções da família. Então, tirar ela do centro... Concierge, né? Vai lá que resolve. Ela tem o mesmo peso que todo mundo, no caso da Camila, que o marido e que as 2 crianças. Então, é assim, quais são os problemas que todos nós identificamos, que soluções todos nós, ideias, pensamos, e quem vai ficar responsável por cada pequena solução. É uma coisinha, mas acho que é isso. A gente, às vezes, fica pensando assim, qual é a solução grandiosa? E a gente, no Fatigatos, trabalha muito com pequenos caminhos, ferramentas, sugestões, que podem fazer diferença. Cada um fazendo uma diferencinha, você tem alguma coisa. Então, eu acho que essa abordagem é muito interessante. Assim, por que é que ou a gente toma pra gente, ou a família assume que a gente é que tem que trazer as soluções? Então, achei super interessante essa abordagem. Eu não sei nem se a família coloca a gente nesse lugar, ou se a gente que não se coloca e eu acho que é histórico. É histórico, né? É histórico, e aí, não é? Fala com a mamãe. A mamãe não decidiu, mas o que a mamãe falou? Exatamente. Por que a mamãe, né? Exatamente. Pergunta pra mim, fala com teu pai, o que tua mãe disse? Você fala, mas espera, não. É um ping-pong. É um ping-pong. E isso de resolver pequenas coisas no dia a dia, eu acho que o cansaço maior vem disso. Porque as coisas grandes, elas chamam a atenção, você vai e resolve. E as pequenininhas, eu acho que é o que mina a gente no dia a dia, que a gente não percebe. Então, eu presto atenção, comecei a prestar, na verdade, porque eu acho que a gente vinha num batidão de correria e de vamos, e a vida parou. E eu tive pausa em cima de pausas ainda, né? Me machuquei no meio do caminho. Então, eu acho que a vida vai convidando a gente para ir prestando atenção nessas pequenas coisas, sabe, Lia? E eu acho que o cansaço maior vem da gente não prestar atenção nas pequenas coisas. Então, assim, é um copo que ficou em cima da mesa. Se ninguém pegar, o copo vai ficar. Então, tem que eu falar, gente, tem um copo na mesa? Então, cada um é responsável pelo seu copo, vamos combinar assim? Fiz isso. Parece uma bobagem, fiz isso agora. E não é uma bobagem. Você fez? Não é. Eu comprei uns copos bonitos que eu tava paquerando, e aí tem uns coraçõezinhos assim, e tem um lá que tá escrito, eu comprei o que tinha. Então, um é saúde, um é gratidão, um é fé, um é amor. Eu falei, cada um escolhe o que quer. Adoro. Não, porque um dia eu cheguei aqui, então, almoçou, porque tem isso também da pandemia. Todo mundo come o tempo todo, né? Você fala, gente, mas antes tínhamos horários, agora toda hora é um lanchinho. E o meu menor, ele toma um gole assim, ó, pum, põe na pia. Aí eu cheguei, eu não tinha tomado nada. Cheguei lá, tinham 7 copos. Eu falei, mas cadê os convidados? Eu já comecei a falar, falei, quem foram os convidados de hoje à tarde? Não entendi, mamãe. Eu falei, então, tem 7 copos. Por quê? Você tem nojo do seu próprio copo, né? Então, ou lava, ou escolhe aí. Aí uma escolheu gratidão, outra escolheu fé. Eu falei, gente, administrem seus copos. Ai, mas para quê? Aí ele falou, mas por que temos tantos copos se não podemos usar? Eu falei, podemos usar, mas podemos lavar? Pode usar à vontade, mas daí você lava. Não pode parecer que teve festa aqui hoje se não teve, só de copo, né? Eu acho que isso, né? E tem uma coisa também das pequenas coisas que a gente faz no dia a dia,
que elas são pequenas, então elas são invisíveis, às vezes até pra gente, porque a gente tem uma sensação, eu já tive em vários dias, me diga depois se você também teve, chegar no fim do dia e falar assim, estou esgotada e nem fiz nada então, eu nem fiz tanta coisa. Mas se você for olhar, porque aí você não considera assim liguei para checar a vacina, sei lá, ou entrei no coisa de renovar a carteira de habilitação, essas coisas que roubam o tempo, né? Aí você fala assim, nossa, mas eu não fiz tanta coisa assim. Fez, mas é que não vê, porque entrou no automático. E aí, posso dar uma dica? Que a gente sempre fala, essas coisas são chatas, né? Ninguém disse que é só a mulher que tem que fazer, mas tem coisas que também ou você faz porque você tem que fazer, ou porque alguém da família delegou. E elas chatas, burocracia é coisa chata. E aí, se todo dia aquilo tá na sua agenda, então uma dica que a gente chama de dia coringa, ou momento coringa, reserva, o que a gente tem feito, eu e a Gil, né? Reserva lá 2 horas de qualquer dia. Escolhe lá um dia, um momento, período que esteja tranquilo e junta todas as chatices. 2 horas. O dia da chatice é o momento da chatice. 3 horas de chatice todas as terças de manhã. Pronto. Tum, foi chato? Foi. Mas saiu, dá um alívio de sair de todo o restante da agenda da semana. Então é só um jeito de organizar, administrar, mas esticar tudo de uma vez. Porque aquilo, para mim, pelo menos, aí cada um tem um jeito. Pingando todo dia, você falando, ai, não fui no Detran, não fui no site do Detran. Ai, que desgaste. Olha que legal, é verdade. Então a gente chama de momento coringa, que enfia tudo ali, taca e depois... E aí teve uma moça que falou pra gente numa roda, falou assim, eu tô usando o dia coringa, que vocês falaram, e a minha família deposita um monte de coisa pra eu fazer dessas chatices. E aí, eu ainda não me... Ela falou, eu ainda tô assumindo várias coisas que eles me pedem, mas pelo menos eu estou posicionando do seguinte jeito. O dia coringa dessa semana já foi, só dá pra encaixar no dia coringa da semana que vem. Se tiver urgência, toca, vai, entendeu? Então, acho que pode ser são jeitinhos de administrar São também. São dicas né? maravilhosas que muitas vezes se a gente não ouve, passa batido e fica aquilo todos os dias pingando na cabeça. Tem toda a razão. Olha, Dani Arouca, eu comecei a falar que eu não sei o que fazer. Então começaram a dar soluções. Às vezes, mudamos as posturas e mudamos as dos outros. É isso mesmo, Dani. E aqui eu falei que as coisas não têm asas. Hoje, todo mundo fala, quem deixou esse copo aqui, ele não tem asa, não sai voando pra pia. Olha aí, tá vendo? Já virou uma coisinha deles. Muito legal. Olha lá. Boa, faz logo na segunda-feira cedo, junto com o supermercado. E tira da frente. Aliás, o supermercado tem sido uma questão, porque tem que repor o tempo inteiro. Eles comem o tempo inteiro aqui também. Segunda coringa, a Cláudia falou. Sabe outra coisa ali que eu acho que a gente tem que prestar bastante atenção? Não sei se acontece com você. Mas eu acho que o fato da gente estar dentro de casa trabalhando, né? Não sei todo mundo, enfim. Tô falando do que acontece comigo e que eu percebo muitas mulheres fazendo. Não tem esse limite de trabalhar e parar de trabalhar. Então, antigamente a gente saía, voltava para casa e falava, cheguei. Então já tira o sapato, já coloca a bolsa e fala, tô em casa. Agora você está em casa. Tá tudo misturado. Tudo misturado. Então, assim, você para 5 minutinhos e vai acudir no computador e 5 minutinhos não sei o que lá. Eu não sei se a gente fica dando conta desse tempinho que a gente vai parando. Eu não sei se a gente fica focado no trabalho, achando que tem que render demais. O fato é que esse limite, esse limiar de parar ou não parar, ou de estender além, tem sido um outro fator de uma carga importante que a gente tem vivido. Você percebe isso? Concordo, totalmente. O nosso corpo ele não sabe mais, eu acho. Porque toda hora é meia hora. Você está o tempo todo fazendo alguma função. Da casa, da família, do trabalho, do filho, do que for, dos pais. Antes a gente tinha a quebra do entrar no carro para ir. Pode ser ouvindo uma música. Cada um com seu ritual. A gente reclamava de trânsito, mas eram quebras claras. Acabou aqui, vai começar ali, não é? O sextou, não era isso? Acabou. E agora, o que é o sextou? Sextou, peraí, só um pouquinho. Volta e termina. Não, eu só tenho que mandar mais um negócio. Então, eu super me identifico, concordo.
E uma coisa que a gente sempre fala também é para a gente tentar usar alguns subterfúgios para ajudar o corpo a entender isso. Tipo, mudar a luz no escritório. Você vai continuar lá? O meu aqui, né? É no quarto. Apaga essa luz, acende uma outra luz, troca a branca pela amarela, não sei. Coloca uma musiquinha. Ou toma banho, troca de roupa, para você Vai dando colocar sinais, né? para a gente mesma, para o corpo, que eu estou mudando a vibe. Agora estou deixando o trabalho e vou relaxar. Sei lá, tira o som do celular, não sei, cada um vai achar. Mas é isso, mudar a vibração, porque senão você está num looping constante. Constante. Eu já ouvi várias vezes, não foi uma nem duas, que as pessoas, mulheres, né? Eu trabalho com mulheres, que elas estão vivendo uma culpa de poder achar hobbies. Então, uma delas me disse, eu comecei a assistir This Is Us, que eu tinha pedido para ela assistir. Ela falou, eu comecei a assistir, achei maravilhoso. Mas, de repente, eu prestei atenção, eu estava numa culpa de estar parada assistindo. Porque tá nesse looping. A cabeça não para, porque tem que entregar, porque tem que fazer, porque amanhã é dia... Então, é muito importante a gente olhar para isso. Porque a gente acaba normalizando ou normatizando e não pode. Não pode ser porque... comum, porque é comum para muitas de nós estar vivendo isso. Mas a gente não pode achar que isso é normal. Não, porque senão onde para? Não para. Onde para? Porque se a gente não pode assistir uma série que dá um prazer, e nesse contexto de pandemia, talvez, né, os nossos prazeres diminuíram muito, né? Muito. Então, se você não pode se dar o prazer de ver uma série... Eu entendo totalmente o que ela está falando. Eu também. Não é julgamento, porque a gente se sente assim. E porque a gente está numa sociedade que já há alguns anos tem uma coisa de associar o não parar ao sucesso, né? Então, assim, eu trabalhei no mercado corporativo e tinha um orgulho, eu não, mas eu via executivos que tinham orgulho de bater no peito e falar assim, eu não tiro férias há 4 anos, dá vontade de falar assim, nossa, pelo amor de Deus. Que o azar é todo seu, mas era meio orgulho, era competição de, nossa, e eu? Que eu nem lembro quando foi, né? Por que ficou isso? De que, assim, produtividade máxima é você só trabalhar, você nunca descansar. E aí eu não sei como eles estão hoje, mas, assim, riscos enormes, né? De não estar cuidando da saúde, de não estar olhando para a família. Então, a gente não pode normalizar isso, de que o descanso é um crime. Por isso que a gente acha legal sempre falar isso dessa Sandra, que é descanso como objeto de estudo. Não é preguiça, não é soneca. E se for soneca, tudo bem. Mas não é só isso, é ouvir o corpo, né? É parar para se ouvir, né? É dar esse tempo para se ouvir. A Cláudia escreveu assim, ó. Um psiquiatra comenta sobre a importância de associarmos espaço a fazeres. Especialmente, lembra de deixar a cama para descansar. Senão, quando for dormir, o corpo não associa a cama ao descanso. Ela tem toda a razão. Esse psiquiatra também. Agora, olha os terapeutas do riso. Colocar o dia do riso. Rir sem motivo ou com motivo. Que delícia. Rir é treino. É verdade. Semana que vem eu tenho live com os terapeutas do riso. Eu não conhecia, tô adorando aqui os comentários. Encantadores. Não perde, vai ser maravilhoso. Eles são demais. E a Camila escreveu, adorei a live, já seguindo Fatigates e indo para o meu momento de aula de astrologia. Beijos, que legal, meninas. É outra astróloga maravilhosa. Boa aula, Cá. E assisto minhas séries quando todo mundo dorme. Ai, que linda, com o meu vinhozinho do lado. Aliás, essa série, se você não assistiu, que está assistindo a gente, assista. Chama This Is Us. Vale a pena, não vale? É a série da minha vida. É a melhor série da minha vida. De falar me arrepia, de tanto que eu amo. Não aguento. Fico com saudade deles. Eu fico com saudade deles. Posso falar uma outra, nessa mais ou menos da mesma pegada? Não sei se você já assistiu, mas que eu amo. E, sério, eu chorei. Eu senti a saudade deles logo que acabou. Os meus filhos tiravam sarro e depois eles se apegaram também. Parenthood. Não, tá na minha lista. Não. É bom? É maravilhosa. É maravilhosa. Juro. Tá na minha lista. Demais, demais. E aconteceu com a série uma coisa parecida com a sua questão da academia. Era a minha série, né?
que eu achei que nem era assim super para a idade deles e tal. E aí assistia, então era meio o meu momento. E eles pularam para o meu momento. Não achei ruim, era uma companhia gostosa. Mas eu falei, olha aí, Tá era vendo? para ser o meu momento e acabei abraçando de cada lado e tal, mas enfim, se afeiçoaram também, adoraram, comentamos até hoje dos personagens. Mas a gente e tem que prestar atenção, né? E essa, prestar atenção. E essas séries de Bolota. de dramas familiar, questões familiares, também trazem mil coisinhas pra gente de verdade. reflexão. Eu e a Ju, a gente já as duas assistiram essas duas, né, séries. E a gente já fez muitos posts inspirados ali, porque traz insights, né? Traz insights. Assim. Traz ensinamentos impressionantes pra gente. Para isso a gente tem que estar aberto, assim como tudo na vida, né, Lia? É isso Amiga, mesmo. eu quero agradecer. Amei. Eu acho que a gente ficaria 2 horas aqui batendo papo, mas eu tenho medo porque às vezes cai a live, eu tenho medo de não ficar gravada. Foi maravilhoso. Eu quero agradecer o seu convite, eu quero agradecer a leveza e a delícia desse nosso bate-papo. Eu amo você, muito obrigada por ter estado aqui. Vai ficar gravada, então depois quem assistir, deixa aqui embaixo seu comentário. Vai para o Fatigatos, que o Fatigatos é uma página deliciosa, cheia de conteúdo. Acaba não! Olha lá! Ai, Olha, e a turma participou muito, foi muito delícia, gostoso. Tudo delícia. foi gostoso. Quero agradecer essas meninas deliciosas que estiveram com a gente. Beijo no coração de cada uma. E ó, beijo no seu coração, Lia. Dani, muito obrigada. Eu amei, também te amo muito. Morro de saudade dos nossos encontros. E a gente tá junto e esse sorriso aberto aí, esse sorriso aberto aqui faz um bem danado. Então já é uma coisa pra gente se permitir. Já é um presente. O dia já valeu. Exatamente. Obrigada mesmo. Agora a Ju tá dizendo obrigada, Dani. Se prepara, Ju, porque você vai ser minha próxima vítima. Boa. Eu vou estar na audiência. Ai, que delícia. Beijos, meninas. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau.